Capítulo 29, O primeiro trabalho, o valor de uma vida. Parte 3. Talvez fosse apenas porque nunca tinha visto, pessoalmente, isso acontecendo de tão perto. Mas, nesse caso, por que não reagi assim quando Ghislaine matou aqueles homens durante o incidente do sequestro? Porque ele chutou uma criança, disse Ruigerd, sua voz calma e indiferente. Falou como um homem respondendo à pergunta mais óbvia do mundo. Ah, certo. Agora entendi. Não estou com medo porque acabei de ver alguém morrer. Estou com medo, porque Ruigerd matou aquele homem, sem pensar duas vezes, só porque ele me chutou. Fiquei com medo de Ruigerd. Roxy me alertou, não alertou. Há muitas diferenças entre o que é comumente aceito na cultura humana e na cultura dos demônios, então você pode não saber quais palavras desencadearão uma explosão. Então, o que eu faria se Ruigerd algum dia voltasse sua ira contra mim? O homem era forte, tão forte quanto Ghislaine, ou até mesmo mais. Seria possível derrotá-lo com minha magia. Eu provavelmente poderia pelo menos lutar. Trabalhei em várias estratégias para lutar em pé de igualdade, treinando com especialistas em combate próximo. Por alguma razão, muitas pessoas em minha vida se encaixavam nessa categoria, incluindo Paul, Ghislaine e Eris. E Ruigerd era provavelmente o mais forte deles. Era difícil para mim dizer, com alguma segurança, que poderia derrotá-lo. Mas se fosse, desde o começo, uma luta de vida ou morte, haviam muitas coisas que eu poderia tentar. Mas e se ele fosse atrás de Eris? Será que conseguiria protegê-la? Não? Sem chances. Você não pode matar alguém só por isso. Por que não? O homem era mau. Ruigerd arregalou os olhos diante de minha objeção. Ele parecia genuína e totalmente perplexo. Bem, como eu poderia explicar isso? Exatamente o que eu esperava de Ruigerd em um momento assim. Em primeiro lugar, porque matar aquele homem era um problema. Meu senso de moralidade simplesmente não seguia um padrão. Quando eu era um perdedor recluso, bufava com desdém para frases enfadonhas como matar é errado. Inferno, não senti quase nada quando meus próprios pais morreram. Eu sabia que as coisas iam ficar difíceis para mim, mas, ao mesmo tempo, minha atitude geral era igual à de um garoto cristal. Para o inferno com essa merda, seu idiota. Estou ocupado batendo punheta. Seria desnecessário dizer que se eu tentasse alimentar Ruigerd com algum argumento ético pré-fabricado, ele soaria fraco e pouco convincente. Olha, há uma razão muito boa, você não deve sair por aí matando as pessoas. Certo, fiquei muito abalado. Vamos reconhecer isso. Estou meio que pirando, mas ainda vou pensar nisso. Em primeiro lugar, porque eu estava tremendo. Porque estava com medo. Porque vi Ruigerd, que sempre me pareceu um cara tão bom, matar um homem sem nem piscar. Pensei que os Superds fossem um povo pacífico que foi simplesmente mal compreendido. Mas esse claramente não era o caso. Eu não sabia sobre sua tribo como um todo, mas, ao menos Ruigerd era um assassino. Ele vinha matando seus inimigos desde a era da Guerra de Laplace. Este assassinato foi apenas mais um acaso de uma longa, longa lista. Não poderia dizer com certeza que o homem nunca viraria sua lança para Eris ou para mim. Eu não era o tipo de pessoa honesta e de coração puro que poderia ganhar o respeito de Ruigerd. Algum dia, de alguma forma, provavelmente acabaria despertando seu lado ruim. Faria parte ficar com raiva de mim.
Visto que tínhamos maneiras diferentes de pensar, às vezes nossas opiniões divergiam, isso era simplesmente inevitável. Provavelmente entraríamos em brigas vez ou outra. Dito isso, não planejava lutar contra ele até a morte. Não importa a situação, nossos desacordos não poderiam resultar em violência. Eu tinha que fazer Ruigerd entender isso, aqui e agora, antes que fosse tarde demais. Por favor, ouça com atenção, Ruigerd. O problema era que eu ainda não conseguia encontrar as palavras certas. O que deveria fazer? Como poderia fazê-lo entender? Deveria apenas implorar para não matar ao menos nós dois. Agora você está sendo apenas estúpido. No outro dia, convenci Ruigerd de que eu era um guerreiro, lutando com ele como um igual. Não estava sob sua proteção, era seu camarada. Não poderia começar a suplicar neste momento. Um curso de ação baseado em um pare com isso também não iria funcionar. Precisava pensar em algo que realmente o convencesse, ou isso seria completamente inútil. Pense, cara. Para começo de conversa, porque Ruigerd está com você. Quer que todos saibam que os Superds não são realmente demônios sedentos por sangue. E se ele sair por aí matando as pessoas, só vai piorar a reputação da sua raça. Isso parecia certo. Foi a mesma razão pela qual falei para evitar brigas com outros aventureiros. O público já tinha uma péssima impressão de seu povo, não importa quantas boas ações fizesse para mudar isso, todo o seu progresso iria por água abaixo se vissem Ruigerd cometendo um assassinato. Todos voltariam a acreditar nas suposições acerca de sua raça. Certo, era por isso que ele não podia matar pessoas. Não queríamos que todos tivessem a impressão de que os Superds eram uma tribo de bestas irracionais, certo? Se você continuar matando as pessoas, a reputação dos Superds ficará ainda pior. Mesmo se as pessoas que eu matar forem más. Não importa quem. Se você estiver matando alguém, isso será um problema. Eu estava agora falando deliberadamente e escolhendo minhas palavras com cuidado. Eu não entendo, Deus. Quando um Superd mata alguém, não é visto da mesma forma que as outras pessoas. É o equivalente a ser morto por um monstro. Com isso, Ruigerd franziu o senho por um instante. Acho que parecia que eu estava falando mal de seu povo. Eu ainda não entendo. Porque esse seria o caso. Todo mundo pensa em você como parte de uma tribo de demônios cruéis. Pensam que vocês são maníacos que matam igual respirão, até mesmo diante da menor das provocações. Certo, isso parecia duro, mas, mais uma vez, era realmente o consenso geral. Nosso objetivo era mudar isso. É fácil sair por aí dizendo às pessoas que os Superds não são monstros de verdade. Mas se você provar que os rumores são falsos por meio de suas ações, pode começar a mudar a mentalidade das massas. O homem não respondeu. Por outro lado, vai estragar tudo se começar a matar pessoas. Todo mundo vai presumir que, o tempo todo, estavam certos sobre sua raça. Mas isso não é verdade. Isso realmente não está te dando nenhuma ideia, Ruigerd. Já ajudou algumas pessoas e começou a ficar amigo delas, apenas para vê-las se virarem contra você. Já. Neste ponto, eu podia sentir meu argumento finalmente sendo compreendido. Bem, o negócio é o seguinte. Se você não matar ninguém de agora em diante, sim, todos vão perceber que os Superds são pessoas normais e racionais. Isso era realmente verdade.
Apenas abster-se de matar seria o suficiente para convencer as pessoas deste mundo de que sua tribo era razoável. Não era hora para se pensar nisso. De qualquer forma, eu não estava errado. Ruigerd obviamente matou muitas pessoas. A população em geral pensava que os Superds eram, por natureza, assassinos. Mas se ele parasse de matar, teríamos a chance de mudar suas mentes. Era bastante lógico, não era? Se você se importa com sua tribo, não mate mais ninguém, Ruigerd. Nenhuma única pessoa. Normalmente, seria necessário fazer julgamentos sobre essas coisas. Matar pode ser normalmente errado, mas, em certas circunstâncias, poderia ser justificado ou até mesmo necessário. Mas eu não conhecia os padrões pelos quais os residentes deste mundo faziam esses vínculos, e os critérios pessoais de Ruigerd eram provavelmente extremos. O homem não dava margem para erro e era difícil saber onde traçava seu limite. Nesse caso, era mais simples e seguro proibi-lo de matar de uma vez por todas. E se ninguém estiver olhando? Também não estaria tudo bem. Tive que lutar com uma enorme vontade de esconder a cara com as mãos. O que ele era, um garoto da escola primária. Esse cara realmente já estava vivo por mais de 500 anos. Você pode pensar que ninguém está olhando, mas, de qualquer maneira, as pessoas veem as coisas. Não há mais ninguém neste prédio, eu lhe garanto. Ah, merda. Certo. Ele tem esse olho estúpido no meio da testa. Ainda havia alguém observando, Ruigerd. De onde? Bem aqui, cara. Eris e eu vimos a coisa toda, não vimos. Uau. A partir de agora, por favor, não mate mais ninguém. Não queremos sentir medo de você. Certo? No final, eu basicamente recorri à abordagem do pedido com lágrimas nos olhos. Minhas palavras não soaram lá muito convincentes, nem mesmo para mim. Ainda assim, Ruigerd assentiu, e isso era tudo que importava. Obrigado, Ruigerd. Baixei a cabeça para ele em agradecimento e percebi que minhas mãos tremiam. Calma. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Respire fundo. Estava sendo difícil me acalmar. Meu coração não queria desacelerar. Lancei um olhar para Eris, me perguntando como ela estava lidando com tudo isso. Para minha surpresa, não parecia nem um pouco assustada. O olhar em seu rosto basicamente dizia: você me assustou um pouco, mas acho que um pedaço de lixo como aquele merecia morrer. Certo, talvez ela não estivesse realmente pensando em algo tão cruel. Mas estava em sua pose típica, braços cruzados, pés bem separados, queixo erguido. Se a garota estava abalada, fazia o possível para não deixar transparecer. E aqui estava eu, pirando diante de todos. Mas que patético! Minhas mãos finalmente pararam de tremer. Muito bem. Vamos voltar ao interrogatório. Tentando ignorar o cheiro de sangue ainda pairando no ar, me forcei a sorrir.